chegamos ao último dia de 2024. Ó, já quero desde já desejar um feliz ano novo aí para você, plantonista. Lembremos que tem mais vídeo aqui, vai ter mais vídeo aqui hoje, então esse não é o último vídeo do ano ainda, tá? Aqui a gente não para de combater a extrema-direita. Aí, ó, tem gente também no governo Lula que não para. Em pleno ano novo, Arthur Lira e bolsonaristas recebem a pior notícia que poderiam receber. Ó, você deve estar sabendo aí que está tendo uma briga enorme aí nos últimos meses pelas emendas do chamado Bolsolão. E eu percebi que eu sou a única pessoa que usa esse termo ainda. O resto usa o termo que a imprensa criou para parecer que não é crime, orçamento secreto. Vê até gente de esquerda falando orçamento paralelo, é que parece que não é crime mesmo. Pois bem, vamos dar o nome aqui, Bolsolão. O Bolsolão foi lá criado no governo Bolsonaro e é o orçamento secreto. Os parlamentares têm emendas ali que você não sabe quem está mandando a emenda para cada lugar. E aí, quando tem roubo de dinheiro público, não dá para saber quem foi o deputado que estava capitaneando o esquema de roubo de dinheiro público. Fica tudo uma coisa bem, oh, nossa, quem será que fez? E aí, é fácil para roubar dinheiro público. Algumas emendas eram roubadas em 100%. Ia lá 10 milhões para a saúde do município tal. Os caras roubavam os 10 milhões. Nem sequer fazer uma coisinha superfaturada. Não, roubavam tudo. E é o que acontece. O Flávio Dino começou a colocar ordem na casa faz 3, 4 meses. Foram inúmeras reuniões, não só do Flávio Dino, mas de outros ministros do STF, com membros do Congresso Nacional, para explicar a eles que tem que ter transparência. Eles sistematicamente desrespeitaram ordens do Supremo Tribunal Federal. Desde uma ordem da Rosa Weber lá atrás, Rosa Weber era a ministra que estava antes do Flávio Dino, e que foi referendada por 11-0 na STF. Depois, ordem do Flávio Dino, que também foi referendada por 11-0 na STF. Eles desrespeitaram. Eis que, na semana retrasada, o Arthur Lira tentou ali liberar 4 bilhões e 200 milhões em emendas, o Flávio Dino bloqueou, o Arthur Lira aí implorou, por favor, libera aí essas emendas, olha, a gente vai tentar ter transparência nas próximas, mas essa aí libera, já tinha sido acordado antes, a gente não teve tempo de discutir essas emendas, porque estava discutindo ali o orçamento do ano que vem, o que você acha mais importante, o STF, você acha mais importante a gente discutir o orçamento do ano que vem, ou a gente ficar discutindo emenda? Então, a gente colocou essas emendas aí sem muita discussão por causa disso, ó, não dava tempo. Lembremos que a maioria dos deputados, a média dos deputados de dias trabalhados da Câmara dos Deputados em 2024 foi que eles tiveram 250 dias de folga nesse ano. Então, de 365 dias, 250 foram folgas. Não trabalharam nem 150 dias os parlamentares. Então, enquanto a população trabalha aí 5 ou 6 dias por semana, eles não apenas trabalham só 3, não. Eles tiveram férias de agosto até o fim de outubro. Não precisavam trabalhar, era tudo remoto. Aí é recesso em julho, aí é recesso em dezembro, teve recesso em janeiro, quer dizer, trabalha bem pouco. E aí fala que não teve tempo para discutir emenda. Pois bem, o Flávio Dino liberou, agora temos o valor, o Flávio Dino liberou 1 bilhão e 700 milhões. Então ele liberou bem menos da metade. Ok. Eis que para ser liberado, o governo Lula tem que pagar. Algumas já tinham sido empenhadas. Empenhadas é quando o dinheiro ainda está nos cofres públicos, mas está separado ali. O Flávio Dino falou que essas empenhadas podem ser executadas. Executadas é quando o dinheiro que já está separado é feito Pix para cair lá na conta da prefeitura, enfim, da ONG, enfim, de onde tem que cair o dinheiro para a emenda ser liberada. O que acontece é o seguinte, o Flávio Dino liberou algumas que essas tinham transparência. Essas tinham ali quem é o parlamentar e para onde vai. As outras, que é mais da metade, não tinha transparência, então o Flávio Dino não liberou. Já foi uma derrota. Eu vi parte da imprensa nas primeiras horas tratando como vitória do Arthur Lira e logo depois os mesmos analistas tratando aí como não, na verdade não foi vitória do Arthur Lira não, foi uma derrota. O Flávio Dino, ele acatou bem parcialmente ali o pedido do Lira e só o que tinha transparência, o resto ele não acatou. Aí o que acontece? Óbvio, não é porque os analistas da imprensa erraram e tal, eles têm que dar a notícia ali na hora, sem ter muita informação, acaba errando uma vez ou outra. Tá, depois corrigiram, falaram, ó, foi derrota aí pro Arthur Lira. Eis que, para essas emendas serem pagas, precisa, como eu falei, cair o Pix, ser executado. Para ser executada, o governo tem que ir lá e alguém apertar um botão. Só que para apertar um botão tem que ter uma ordem. E para ter essa ordem tem que ter
tem que ter uma legalidade nessa ordem, ou seja, quem vai dar a ordem tem que saber a ordem que eu estou dando não é ilegal. Eis que o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, o advogado-geral da União, ele solta uma bomba atômica na cabeça do Arthur Lira. O Messias foi pra cima, viu, Messias? Messias que chegou aí a ser cotado por STF e o Lula escolheu o Flávio Dino. E até o momento a escolha do Flávio Dino acertada. E o Messias está também mostrando o trabalho agora. Quem sabe na próxima vaga ele não consiga ir. Pois bem, o Jorge Messias falou o seguinte: olha, melhor não pagar não. Bloqueia tudo. Pode bloquear todos os 4 bilhões e 200 milhões. Ah, mas e esse 1 bilhão e 700 milhões que o Flávio Dino liberou? Bloqueia também. Como bloqueia? Ah, mas o Dino liberou. Segundo o advogado-geral da União, não tem segurança jurídica para pagar essas emendas que foram aí, que foram empenhadas, ou seja, lembre-se, uma emenda não pode. Emenda é o dinheiro ali que os deputados e senadores têm direito, e eles vão ali modificando a lei para que eles tenham direito a cada vez fatias maiores do orçamento, abocanhando todo o orçamento. E aí o que acontece? A emenda primeiro é empenhada, ou seja, se separa o dinheiro e depois executada. Nenhuma emenda, nenhuma verba pública é executada já diretamente, pelo menos essas emendas não. Quando a emenda é empenhada, fica ali. Algumas emendas ficam anos empenhadas antes de serem executadas. Anos, às vezes demora 2, 3, 5 anos. Às vezes é empenhada e depois cancela. O empenhamento volta para os cofres públicos, para onde estava antes, ali para o bolo do dinheiro público, para ser empenhada em outra coisa. E aí, o que acontece? As que não foram executadas, o Flávio Dino falou, podem ser executadas e as emendas que tiverem aí transparência até o dia 10 de janeiro vão poder ser empenhadas para serem executadas posteriormente. O resto não. Pois bem, o advogado-geral da União diz o seguinte, olha o tamanho da bomba que ele solta, e quando ele fala isso, e ele é o advogado-geral da União, tem uma coisa, quem do governo aperta o botãozinho para executar a emenda, fica assim, epa, não vou fazer isso. O próprio advogado-geral da União, que, lembre-se, ele é o representante jurídico do governo Lula. É isso que é o advogado-geral da União. Você aí, plantonista, talvez tenha um advogado, uma advogada ou mais, é a pessoa que te representa perante ao processo A, B ou C. Você assina lá a procuração para advogado. No caso, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, ele representa o Lula, não o Lula, pessoa física Lula, sim, presidente Lula, governo Lula, perante ao Supremo Tribunal Federal em todos os processos. E ele está falando, não pague, não vamos pagar. Olha, que ano novo ruim que vai ter o Arthur Lira, viu? Muito ruim. Vamos lá, trecho aqui da decisão do advogado-geral da União. Ele diz o seguinte, ele diz que a decisão do Flávio Dino deixa algumas dúvidas, e diz o seguinte, não obstante a dúvida razoável sobre se as emendas devem ser pagas ou não, e se tem transparência ou não, mostra-se nesse momento prudente adotar-se a interpretação mais segura da decisão, no sentido de que, ao menos até ulterior esclarecimento judicial, não estão ressalvados os empenhos das emendas de comissão do ofício número tal, ainda que anteriores a 23 de dezembro, que foi a decisão primeira do Flávio Dino, e ainda que destinados à saúde, ou seja, mesmo as emendas para a saúde, mesmo as emendas que foram antes do Flávio Dino bloquear, mesmo que tinha sido acordado antes, mesmo que esses 1,7 bilhão que o Flávio Dino disse que poderia, por ser da saúde, ou por ter sido empenhadas, poderiam ser liberadas, o advogado-geral da União fala, não. Porque a decisão do Flávio Dino, que lembre-se, não foi ainda votada em plenário, então é uma decisão monocrática, essa decisão não deixou claro se está legalizado pagar isso ou não. Ele diz que, olha, pode pagar nos critérios tal, e tal, mas o advogado-geral da União diz, não dá para a gente garantir que essas emendas cumprem os critérios. Ah, parece que sim. Parecer uma coisa, nos olhos da lei não tem essa de parecer, tem que ser. Ou é ou não é. Então, a Câmara dos Deputados, ele jogou a bola para o Arthur Lira de novo. É aquela que, imagina um time estar desesperado para fazer um gol, porque estamos no último dia do ano. O time está desesperado para fazer o gol, porque estamos no minuto 97 de jogo, ou seja, 52 minutos do segundo tempo. Tá lá, o jogo vai acabar em 2 segundos. E o time que tem a bola fica tocando bola ali na defesa e o outro time não consegue pegar a bola. Aí quando ele joga a bola para o time aí do Arthur Lira, ele joga lá no campo de defesa dele. Até ele chegar no ataque, o jogo vai ter acabado. Então é isso. Ele joga a bola pro Arthur Lira e diz assim, Arthur Lira, agora você vai ter que entrar aí no STF e pedir pro Flávio Dino esclarecer melhor.
porque não dá para eu pagar aí essas emendas, para o governo pagar essas emendas, com essa decisão aí que não ficou claro para a gente se pode pagar ou não. Para a imprensa que deu a notícia lá, depois da decisão do Flávio Dino, estava claro, ó, pode pagar uma parte, não se sabia quanto, agora se sabe, 1 bilhão e 700 milhões. O resto ali, 2 bilhões e meio, não. Agora não, agora o advogado-geral da União diz, não, nem isso, não está nada claro para mim, não é para pagar, bloqueia tudo. Segue aí o advogado-geral da União, hein? Diz aí o advogado-geral da União, está em juridiqueza, mas eu vou traduzir aí. Ele diz, olha, a decisão do dia 29/12 do Flávio Dino foi quando ele liberou aí parte das emendas. Declara a nulidade insanável do ofício que a Câmara dos Deputados enviou ao STF e determinou ser inviável a acolhida do ofício da Câmara. O ofício da Câmara era pedindo para liberar tudo. Ser inviável acolher esse ofício, né, ou seja, ser inviável liberar tudo e segmento, de modo que ao Poder Executivo fica definitivamente vedado empenhar o que ali consta, ou seja, diz o Poder Executivo não pode empenhar o que está ali nas emendas, não pode separar o dinheiro para pagar depois, não pode pagar essas emendas. Aí, logo em seguida, no entanto, a decisão do Flávio Dino diz que há ressalva quanto aos empenhos de emendas de comissão, realizados antes da suspensão, e que fica excepcionalmente admitida a continuidade da execução do que já foi empenhado, como emenda de comissão antes do dia 23 de dezembro, que é antes da decisão do Flávio Dino de bloquear tudo. Ou seja, o Flávio Dino diz em determinado momento que não é para pagar nada, mas o que era emenda de comissão que foi decretada, que foi ali enviado antes do dia 23, ou seja, o que o Arthur Lira enviou foi no dia 19, então foi antes, e já foi empenhado, isso já pode ser pago. Então, o que já foi empenhado pode ser pago, é aquilo que eu expliquei nos últimos vídeos. Para o advogado-geral da União, há, portanto, uma dúvida razoável se essa ressalva alcança ou não as emendas do ofício da Câmara dos Deputados. Então, o que quer dizer o advogado-geral da União é o seguinte, quando a Câmara enviou um ofício pedindo para pagar 4 bilhões e 200 milhões em emendas, o Flávio Dino bloqueou. Depois o Flávio Dino desbloqueou, dizendo, não é para pagar nada, mas o que foi ali de emenda de comissão, que essas emendas que o Arthur Lira tentou roubar para ele, esses 4 bilhões. O que foi de emenda de comissão que já tenha sido empenhado pode ser executado. Aí o advogado-geral da União disse, mas você não disse que você está falando de emenda de comissão? Daquelas emendas do ofício do Arthur Lira. Você não está falando se são essas ou são emendas de comissão anteriores, porque durante o ano são várias emendas de comissão que são aprovadas, são empenhadas e tudo mais, com a devida transparência e tal. Não está claro se o Flávio Dino está falando dessas aí anteriores ou se está falando dessas aí do Arthur Lira. Então é melhor não pagar nada não. Se o Flávio Dino não falar com todas as letras, as emendas do ofício tal, do Arthur Lira, do dia tal, dia 19, né, dia 19 de dezembro, essas emendas aí de 4 bilhões e 200 milhões, são 5.400 pedidos de emenda, essas podem ser pagas, a emenda tal e tal pode ser paga, a emenda tal e tal não. Se não tiver uma decisão assim, a gente não paga nada. Porque não vamos ficar aí, porque depois o governo paga alguma coisa que não era para pagar, e sabe o que acontece? Sobra para o governo, porque o que o advogado-geral da União está vendo, ele está olhando lá na frente. O governo é bem visionário nisso, porque está todo mundo bem calejado do que aconteceu no governo Dilma. O que ele tá vendo aí liberou, a gente paga, lá na frente o Congresso Nacional não está gostando do Lula, alguma coisa, eles metem um impeachment na cara do Lula falando que é crime de responsabilidade porque ele pagou emenda que tinha sido proibida. E aí, a gente sabe que para meter um impeachment só precisa de quê? De apoio da imprensa, muita fake news, isso tá tendo, a imprensa toda batendo no Lula, mercado financeiro batendo no Lula e aumentando o dólar, a fake news de bolsonarismo, e precisa de um Congresso que queira mudar. O Congresso, se o mercado financeiro não quer o Lula, vai querer mudar, e aí não precisa de motivo. A Dilma não caiu por pedaladas fiscais? Um dia depois do golpe contra a Dilma, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que libera as pedaladas fiscais. Ou seja, a Dilma caiu por uma coisa que um dia depois se tornou legalizado. Sendo que as tais das pedaladas fiscais foram assinadas pelo Temer, que é o vice. Se era para ter impeachment, era para ter impeachment do vice. Manter a Dilma e tirar o Temer. Era isso. Mas não, tira-se a Dilma. E você não acha um brasileiro. Vai em qualquer lugar e ache um brasileiro que explique que é uma pedalada fiscal. Ou seja, não precisa de motivo para derrubar um presidente progressista. Não precisa. É só querer. Então, e aí inventa qualquer motivinho. Então, o advogado-geral da União já está assim, não vamos pagar nada. Vai ficar tudo bloqueado agora, porque
não tem a segurança jurídica para isso. Aí depois vão querer ferrar a gente? Nananina não. Vocês que passem ano novo aí sabendo que as suas emendas não vão cair. Ano novo péssimo do Arthur Lira. E, segundo a imprensa aí, sai aí nova apuração aí dos jornalistas. O clima na Câmara dos Deputados, eu já falei isso aqui em vídeo anterior, mas tem novas apurações. O clima é de pânico, estão em pânico. Aqui para você. Eles sabem. O problema do Congresso é que eles estão preocupados com as investigações policiais. É disso que se trata. Como disse o ministro do Supremo nos últimos dias, a solução para o caso das emendas vai acabar vendo linhas de inquéritos policiais. Ou seja, os parlamentares estão apavorados porque vai ter investigação e a solução para isso aí vai chegar da Polícia Federal. Então, o advogado-geral da União não vai pagar nada, por enquanto mandou o governo não pagar nada, o Arthur Lira e a Câmara vão ter que recorrer, até o Flávio Dino responder demora aí 2, 3 dias, agora tem Ano Novo e tudo mais, se bem que o Flávio Dino está trabalhando aí Natal, Ano Novo, e o pessoal da Câmara vai ser obrigado a trabalhar nas férias. O Arthur Lira deve estar bravo, esse pessoal que odeia trabalhar trabalhando nas férias. Tá, e aí o que vai acontecer é que vai pagar quando tiver ali uma ordem bem expressa. Paga isso, não paga aquilo. Aí a gente paga essas emendas aí e ano que vem a gente vê o que acontece. Só que ano que vem a Câmara dos Deputados, segundo a imprensa, vai chegar na jugular do governo Lula. Só que é aquela, né? Eles vão chegar na jugular do governo Lula bravos com isso aí das emendas e a Polícia Federal vai estar com uma espada no pescoço dos parlamentares, assim, pelas mesmas emendas. Então, ano que vem, tudo indica que vai ter um pega pra capar. É isso que vai acontecer, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta e não se esqueça que você tem aí até o dia 5 de janeiro para fazer parte da comunidade secreta do Plantão Brasil, com aí valor promocional. Quem quiser, quem tiver dúvida sobre a comunidade, no segundo link da descrição tem a nossa equipe de suporte. Clica lá e fala com a nossa equipe de suporte, viu? Peço aí novamente a inscrição. Falou!